MPLA dá uma demonstração clara de que não vale a pena confiarmos muito nesse partido. Por quê? Se olharmos para o processo histórico de Gino Carneiro, vamos perceber que o Gino Carneiro não é juvenis em matéria política e muito menos juvenis ao nível do métier em MPLA. Gino Carneiro é uma figura robusta, uma figura de proa, no limite até podemos dizer que é um guru da política nacional e do MPLA, tanto em particular. Repare, se entre Higino Carneiro e presidente João Lourenço, presidente aqui na qualidade de presidente do MPLA, cria essa crispação desnecessária, quer significar que um outro cidadão que não faz parte do MPLA, tanto colocando-se contra o MPLA, coloca-se a jeito e em grande risco, porque nós estamos a falar de filhos do mesmo partido que hoje estão tanto praticamente de costas viradas. Não é bom para o nosso processo democrático, por um lado, porque o MPLA é o partido que governa há 50 anos, por outro lado, tanto o MPLA, eu tenho estado a dizer que o MPLA tem estrutura de um Estado, né, do ponto de vista tanto de organização, e não do ponto de vista de partido que sustenta o governo, porque ali é uma desgraça. Portanto, Higino Carneiro reclama, com razão, tanto deu entrada de algum expediente, com razão, porque está-se a atropelar com bulldoze do Estatuto e os regulamentos eleitorais do MPLA. Atenção, nós temos aqui um exemplo que devia nos levar a uma viagem reflexiva profunda daquilo que aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos. O presidente João Lourenço tem de perceber que mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. A grande verdade é que há um nicho de cidadãos, podemos até chamá-los de bajuladores, esse é o termo que mais se enquadra, que vão tanto atropelando os estatutos do MPLA com bulldoze para agradar o líder que já está praticamente no fim da sua missão. Imaginemos que amanhã Higino Carneiro venha a ser presidente do MPLA. Qual será o posicionamento dessas pessoas que estão a atropelar o estatuto? Mais do que isso, o comunicado do porta-voz da subcomissão de comunicação, que é do Dr. Esteves Hilário, portanto, é um comunicado triste. É um comunicado triste, um comunicado que atenta contra a inteligência de Higino Carneiro e não é bom para o partido MPLA. Eu em particular, não gostava de ver o MPLA dividido, porque isso não engrandece... Mas há este risco na sua O ótica? MPLA está dividido, não há risco, o MPLA está dividido. No MPLA é um bocado quando há alguém a querer competir com o líder em vigência, parece que esse indivíduo tem a doença de lepra, né? Ninguém pode encostar sob pena de transmitir tanto aquela doença. No fundo, é um mau sinal para a democracia. A MPLA não está a dar tanto bons sinais ao nosso processo democrático. Acha que o presidente João Lourenço vai concorrer sozinho? Ainda é muito cedo para dizer isso, porque Higino Carneiro vem com muita força também, né? Acha que ainda tem alguns trunfos? Não, tem trunfos. Eu já disse aqui, eleições limpinhas com uma camisa branca entre o presidente João Lourenço e Higino Carneiro vence, né? Muitos estão a apoiar o presidente João Lourenço, tanto de viva voz, porque ainda não passou a candidatura de Higino Carneiro. Então logo passa, eu acho que Higino Carneiro vence. Dr. Albino Paquice, como é que vê estas reações de erro político, reações de Higino Carneiro em relação a esta festa da democracia interna do MPLA, que deve acontecer, portanto, este seu congresso em dezembro próximo? Não, isso não é festa. Você não pode chamar um congresso que começa com atropelos. Mas o porta-voz do MPLA está a chamar, portanto, todo o processo como uma festa da democracia interna. Não, você não pode chamar um congresso de 70 anos de um partido que começa com atropelos aos estatutos todos e a tudo o resto como uma festa. A nossa Constituição, no artigo 7º,
é muito clara, 17, é muito clara, diz assim, isso é muito rápido, Assembleia, é muito rápido mesmo, que é, os partidos políticos, no quadro da presente Constituição, devem cumprir tudo aquilo que são estatutos, são, portanto, de caráter e âmbito nacional, uma série de coisas. Depois diz, os partidos políticos devem salvaguardar a liberdade dos próprios cidadãos, em resumo aquilo que diz o artigo, e respeitar os estatutos, artigo 17 da nossa Constituição. O que o MPLA está a fazer é um total atropelo aos estatutos do partido, ao regulamento eleitoral, o que... Mas consegue elencar o artigo do estatuto e do regulamento que está a ser atropelado? Não, elenca o artigo, né? Nós ouvimos a ler a Constituição, mas está a falar dos estatutos do nosso partido e do regulamento eleitoral, mas não está a trazer os artigos. Doutor Paquice não é jurista para fazer enquadramento jurídico. Não estou a pedir. Permita-me só, porque cidadão, todo cidadão tem domínio da Constituição. Eu não disse o contrário. Agora, enquadramento jurídico não corre. Eu não estou a pedir o Dr. Paquice a fazer enquadramento jurídico. O Dr. Paquice começou na sua abordagem a dizer que há atropelo dos estatutos. E eu estou a convidá-lo a trazer então faça, o artigo. Tá bem. Não, eu não vou fazer porque não fui eu que disse. Eu não vou trazer porque não fui eu que disse. Eu estou a convidar um amigo Dr. Paquice para trazer o artigo do nosso estatuto e do regulamento eleitoral. Já poderá reagir. Porque falar sobre o salário, eu acho que não estamos a fazer política. Só um ponto de ordem. Aqui quem deve explicar bem o estatuto e o regulamento do MPLA é o Dr. Aragão, porque é militante. E vai já chegar e por que é que eu digo isso? Eu tinha de explicar aqui publicamente se aquilo que fizeste na marcha, se foi ou não apoio à candidatura do líder. E tem de explicar porque violaste o estatuto do MPLA. Isso é que tem de explicar. Agora, não tens de cobrar o Dr. Paquice para fazer aqui enquadramento jurídico. Se o meu amigo me der um minuto, eu vou lhe explicar. Agora, se o meu amigo me der um minuto, agora, eu vou lhe explicar de o que é que eu fui fazer na marcha. Tá bom. E se amanhã o meu partido político me convocar para ir marchar, eu vou marchar. Eu sou político, eu sou político e mereço obediência de estruturas superiores do meu partido. Tá bem. Sobre marcha... marcha, vais ficar cansado, Doutor Ribassa, com fome, com lábios secos. Não há problema. Eu vou cumprir as tarefas do meu partido político. Doutor Aragão, um minuto. Doutor Paquice, pode concluir, por favor? Eu vi com muita tranquilidade hoje e desde já os nossos internautas, vi com muita calma. Não vou permitir que o ruído estrague o que eu quero dizer hoje. Hoje vi com muita calma. Não sei se está a perceber a minha tranquilidade. Também estamos a perceber. Vim de Benguela, águas geladas, está tudo tranquilo. Portanto, vi com muita calma. Pode prosseguir. Há atropelos terríveis aos estatutos do partido MPLA e eu tenho sentido que, e aqui cito o jornalista Carlos Alberto, que foi meu estudante na Metodista, que escreve artigos muito bonitos e que faz um artigo agora sobre a questão do sábado, antes de entrarmos mesmo na questão própria, que eu tenho sentido, não é vergonha, é alguma repulsa ao que nós vemos na comunicação social relativamente aos pronunciamentos feitos pelo mais velho Job Capapinha e feitos por Esteves Hilário. Não se podia permitir, num país sério, com comunicação social séria, num partido sério, como o MPLA, que o Esteves Hilário chamasse, por exemplo, o mais velho Higieno Carneiro de incompetente. Não se pode permitir. Esteves Hilário não tem 50 anos. O Esteves não tem 50 anos. E eu disse numa outra rádio, e no meio de comunicação social, poupem o Esteves Hilário, poupem-no. Ou a ele próprio, poupe-se. Porque, como disse bem o Cabaça, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. João Lourenço não será presidente do MPLA em 2035. Porque sujar a imagem de um jovem, professor universitário, que até sabe ler, ele próprio a ler o Esteves Hilário, está a gaguejar, o Esteves Hilário não é gago. Ele sabe ler. Só que há uma disfunção entre aquilo que ele está a ler e aquilo que a mente lhe diz. E não vou permitir... Está a fazer referência ao último comunicado. Ao último comunicado. Ou seja, o que está de facto a ver no MPLA são os atropelos aos estatutos e aos regulamentos. É uma coisa interessante. Na verdade, o que dizem agora, o que o mais velho Job Capapinha disse no dia 4, foi que foi aceito o candidato João Lourenço, que em maio, num domingo, apresentou 11 mil assinaturas, das quais 10 mil foram aceitas e outras não foram aceitas.
Como é que recolheu, em 2 semanas recolheu 10 mil e a gente não sabe. Por um lado. Por outro lado, na minha visão, parece, e aqui vou citando o Carlos Alberto, que essa visão não é minha, mas estou a citar o Carlos Alberto, que diz assim: quer-se manter Gil Martins a conduzir a campanha do presidente João Lourenço para não dar razão a quem fez vazar a vergonha que apareceu nas redes sociais. Mas me parece que é muito mais prejudicial, porque um partido político, cito Carlos Alberto, também se conduz com ética. A ética também a política também tem ética. E manter alguém que, efetivamente, seguia uma campanha e era o diretor de uma campanha de alguém que está maculadamente do ponto de vista ético, não é bom. Por outro lado, para terminar, Higino Carneiro, na minha visão, João de Almeida e, portanto, o engenheiro António Venâncio podem impugnar o Congresso do MPLA. Ou seja, já vou te passar a palavra, porque depois você passa ao Mário, porque o Mário não me interromper. Quem de facto está a conduzir essa subcomissão está a fazer uma coisa, está a legitimar alguém, independentemente de ouvir as reclamações dos outros candidatos. Mas atenção, o presidente João Lourenço, não há seriedade. Das mais de 11 mil subscrições apresentadas, 10.960 subscrições foram validadas. Também foram validadas. Por uma razão simples. Num momento presente, ouça-se bem, serão validadas e terão que ser validadas. Por quê? Porque o presidente João Lourenço conduz a máquina. Ele conduz a máquina. Nós temos deixado um conselho, já há coisa de 3 semanas deixamos aqui um conselho. João Lourenço ganha essas eleições, não tem problema, ele vai ganhar no Congresso. Só que não atropelem os estatutos. Porque atropelar os estatutos e o regulamento do partido vai fazer com que Higino Carneiro e outros militantes possam impugnar o Congresso e em 2029 possa acontecer o que aconteceu com a UNITA no Congresso repetido. Isso pode ser possível. Pode ser, e aí Higino Carneiro pode vir com outra roupagem. Nós estamos a aconselhar aqueles que estão no MPLA. Vocês não precisam de passar vergonha. Então o MPLA, que é um partido que tem mais de 4 milhões de militantes, do ponto de vista democrático, não devia ser melhor que a UNITA. Verifica tu, e os angolanos têm visão nessa matéria. Veja como é que correu o Congresso da UNITA. Veja como é que a UNITA recolheu assinaturas, os candidatos, aqueles que estão da parte de Higino Carneiro, António Venâncio e José de Almeida, estão com dificuldade de recolher assinaturas. Por que razão? Estamos a dizer assim. Cumpram os vossos estatutos para que possam ter um Congresso em dezembro como deve ser. Agora, nós também temos a nossa fonte que nos diz. O objetivo é fazer com que Higino Carneiro nem sequer vá ao Congresso como candidato. A nossa fonte diz isso. É uma fonte segura. Agora, quer dizer, não permitir que ele vá como candidato ao Congresso do MPLA, quando ele tem esse desejo, é atropelar os estatutos. E ele terá legitimidade, para terminar, para impugnar esse Congresso. E aqui cito o Cabaça. No MPLA tem muita gente falsa. O MPLA tem muita gente falsa. Enquanto alguém é chefe, lhe bajulam 99,9%. Se amanhã João Lourenço disser que já não quer mais, e Higino Carneiro sobe, todo mundo volta. Por amor de Deus, haja coragem. E para terminar, é um apelo que eu faço. Poupem o Esteves Hilário. Poupem o Esteves Hilário. Se fosse dito esse comunicado por Rui Falcão, ou o próprio Job Capapinha, era outra coisa. Não pode Esteves Hilário chamar de incompetente o general Higino Carneiro. Ele é o porta-voz do partido. Nem ele fica bem. Doutor